Boa noite a todos. Hoje é dia 22 de maio de 2020. Quem conhece os artigos do meu blog sabe como eu fico indignada quando eu falo a verdade e sou contestada por agentes públicos que mancham as instituições a que pertencem, contando mentiras. Demora um tempo, mas a verdade sempre acaba aparecendo. Mais dia, menos dia, ainda que ela venha como uma penetra em festa que não foi convidada. Por conta disso, eu sei que eu sou detestada, mas é melhor ser detestada por eu dizer a verdade e lutar para que ela se apresente, do que ser aplaudida contando mentiras, vendo o sangue inocente correndo pelo chão. Reputações, vidas e memórias são destruídas dia após dia, desde que as eleições de 2018 aconteceram, porque esse ser repugnante, manobrando vários instrumentos de propaganda ilegal, contratando um bandido internacional disfarçado de empresário, com a tarefa de disparar fofocas, mentiras e abusos, foi eleito. O fato mais grave é que a maioria das pessoas simples acreditam que tudo que elas leem, ou que os filhos e netos mostram, ou que saiu na internet, e muitas vezes saiu até na Globo, que é outra fonte de mentiras, leva muitas vezes a situações perigosas, inclusive, mas essa que elegeu o Bolsonaro é inigualável, e as pessoas acreditaram nas mentiras. Todos tinham condição de saber, de esclarecer quem era esse bandido, que não respeitou a hierarquia, não respeitou a disciplina, não respeitou qualquer regra. Enfrentou um processo no STM e lá, pela manutenção das aparências, claro, ao invés de condenado, ele sofreu só a reforma. Isso para não manchar o nome do Exército outra vez. A propaganda favorável que ele teve fez com que ele acabasse entrando pela porta da política baixa, que o levou até o Palácio do Planalto, 30 anos depois. Enquanto passavam essas 3 décadas, ele criou filhos, porque educar é outra coisa, claro, e ensinou o "é assim que se faz". Diz o ditado que fruta não cai longe do pé. Foi desse jeito que o país ganhou um vereador mentiroso igual ao pai, um deputado federal mentiroso igual ao pai e um senador mentiroso também igual ao pai. Todos eles sem a menor condição de exercer os mandatos, onde eles ainda estão, famintos de saciar a fome de poder e grana. Há outros, é verdade, mas nenhum tem a capacidade de fazer a prole progredir tanto. É claro que nem todo mundo fica quieto, e é claro também que tinha que ter reação, e teve. A partir da ajuda de um juiz venal, que felizmente deixou a magistratura, foi lá se vender ao poder e tentar um assento no STF, esse fascínio eleito conseguiu tirar o favorito da disputa eleitoral. Ironia do destino, depois de perceber que o juiz aparecia muito mais do que ele entre possíveis eleitores de 2022, ele passou a fritar o marreco. Na reunião de 22 de abril, agora passado, ele ameaçou demitir Sérgio Moro se não trocasse a chefia da Polícia Federal, porque a Polícia Federal está cada vez mais perto de provar os crimes da família. Família é o nome que passaram a dar aos filhos e parentes desse facínora. Nessa reunião, que Moro referiu como prova de que ele próprio foi alvo de pressões criminosas, ele lembra inclusive muito a freira lá no prostíbulo, né? O que eu estou fazendo aqui? Coitadinho, né? Do ex-ministro, ex-juiz. Não sabia que a família existia e que o chefe da família era quem é, né? Então, ali ele diz que houve ataques também às instituições da República, nessa reunião. Isso é muito grave e fica provado que os ataques contra o Supremo Tribunal Federal não são só aquela gritaria de meia dúzia de maluco no meio da rua, não. Tem lição ensaiada dentro do palácio, símbolo de poder da República. E dizem que o exemplo vem de cima. E talvez pelo linguajar do Facínora, o Abraham Weintraub, que é ministro da Educação, mas não tem educação, pegou carona, disse que tinha que prender os ministros do STF. E aquela que deveria ser da Secretaria de Direitos Humanos, e puseram o apelido de Doida Mares, defendia a prisão de governadores e prefeitos. Um ministro que participou da mesma reunião e não quis se identificar publicamente falou na revista Época que era uma reunião de insanos. O vídeo foi exibido na sede da Polícia Federal em Brasília dia 13 de maio e o ministro Celso de Mello deu 2 dias para a manifestação da Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. E ambas as instituições pediram para não ser publicado o conteúdo total do vídeo. Hoje, dia 22 de maio, um mês depois dessa tal reunião de insanos,
o ministro Celso de Mello abriu o sigilo do vídeo, que está publicado em todos os meios de comunicação. Para a Procuradoria-Geral da República, que a chefia foi escolhida pela amizade com o facínora que pensa que é o dono da presidência da República, o ministro enviou 3 notícias-crime para a Procuradoria PGR se manifestar. Uma delas trata da necessidade de perícia nos telefones celulares do facínora e do filho vereador. Estão envolvidos até no escândalo das notícias falsas, aquelas que conseguiram a eleição do facínora, vocês se lembram? E mesmo causando vergonha para o país, né, porque desnuda o banditismo em larga escala, o despacho do Celso de Mello, mais que um ato de independência entre os poderes da República, é um ato de coragem. Vai ser uma vergonha se a Procuradoria-Geral da República decidir pela não apreensão dos celulares, porque é ela, a Procuradoria, que tem a incumbência de fazer a investigação. Vai dar muito na cara, hein, Steve? Aliás, promotor que passa o pano mal passado, engordurado, ou que faz vista grossa para o crime, se aliando com os bandidos, usufruindo dos proventos que daí lhe chegam, é mais que uma vergonha. É um tipo que precisa experimentar um dia o que seja o famoso bater com as costas do presídio. Bom, a reunião de 22 de abril, dia do suposto descobrimento do Brasil, talvez venha a ser o dia da faxina, como jamais se viu. A faxina que não vai espantar só as baratas e os outros insetos, mas camundongos, ratos, ratazanas, que estão parindo cada vez maior número de roedores nas entranhas do poder. Agora, com a publicidade do vídeo que traz a íntegra dos absurdos, tudo gravado, além da cerimônia do puxa-saquismo rasteiro, todos vão poder ver o ministro da Educação falar do seu ódio contra os povos indígenas. Cara pálida, vai ter que amargar o fruto do seu próprio ódio. Tá do bom tamanho? O que mais? Por que será que o ministro da Educação, ele não sabe nem falar corretamente o idioma pátrio? E tem uma reserva de deseducação para com todo mundo que é impressionante. Por que será que ele tem tanta aversão aos chamados povos originários do Brasil? Todos os que assistirem à gravação também vão poder ouvir o ministro do Meio Ambiente, que faz do ambiente o seu meio, falando que a pandemia é uma oportunidade para fazer passar medidas provisórias. É um cinismo desde o tempo do Malkinim. Quem aqui no meu canal se lembra de como nos grupos de Zap Zap faziam-se apostas sobre o número de negativação dos vídeos feitos pelo Palácio dos Bandeirantes, quando o Malkinim, com aquela cara nojenta, enganava a tropa? Pois então, o Ricardo Salles foi condenado por adulteração nos mapas do plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Tietê, em São Paulo. Mesmo assim, condenado pela justiça, foi convidado a ser, suprema hipocrisia, a máxima autoridade do meio ambiente. Gente, peraí, e a pandemia? Pandemia? Que pandemia? Essa virose que atingiu todo o planeta, que o facínora diz que é perfeitamente possível se tornar inofensiva depois de contaminar 70% da população como imunização de rebanho? Não é verdade. Não imuniza nem se for o rebanho bovino que segue ele. As pesquisas ainda demoram muito. As vacinas não estão disponíveis. E quando estiverem, brasileiros e brasileiras estarão no fim da fila. Os que sobreviverem, claro, porque grande parte vai morrer mesmo, e pouco se pode esperar de um facínora que briga com o país, maior parceiro comercial do Brasil, responsável pela fabricação da maior quantidade de insumos necessários ao combate da pandemia, então não vai ter saída. Dizem que viver no futuro é deixar o presente. Só não é possível viver o presente sabendo com bastante antecedência que talvez não exista amanhã para todo mundo. É certo você pensar que se o seu vizinho não tiver mais o filho dele amanhã, não é problema seu? Responde para si mesmo, porque pode ser você em vez dele. A doença não escolhe vítima, e por mais que alguém possa ter acesso a dinheiro e poder, uma hora ou outra ela vai poder se contaminar. No início da pandemia, teve uma parenta de um milionário que mexeu com todo mundo, falando que apesar da sua família ser rica, o pai morreu pedindo ar. Uma coisa tão simples, ar. Sim, isso aí está publicado, a mensagem, em vários sites de notícias do mercado financeiro internacional, porque o pai dessa pessoa, o pai que faleceu, era um magnata bancário. Boatos, não adianta a gente dizer que são boatos, a gente tem que explicar a mentira. Não adianta vir falar que beber sangue de criancinha raptada e presa em subterrâneos de Nova York, ou que nanotecnologia vai ser enfiada no nosso corpo e que o 5G vai monitorar todo mundo, e mais um monte de exageros, falar que tudo isso é mentira, porque as pessoas simples acreditam, então tem que explicar. Eu faço um apelo
a todos que observam nesse momento a precariedade da mente humana e da capacidade de acreditar em mentira que o brasileiro tem, seguindo notícias falsas, para que ajudem a esclarecer sobre essa insanidade de continuar dando apoio para esse fascínora. Ele é totalmente capaz sob o ponto de vista jurídico, porque ele sabe bem como contornar uma situação ruim para ele, mentindo de uma forma até muito elaborada, enganando até os mais preparados, que aliás são tão ordinários quanto ele. Mas na verdade é um psicopata. É mais ou menos como aquele mau comandante, sabe? Que te bate nas costas, aprova suas atitudes de vilão, mas quando você vai preso, ele dá entrevista na imprensa dizendo que a corporação respeita os direitos humanos e não compactua com a sua atitude de bandido. Isso, bandido não é ele, que festejava seus feitos de vilão, né, Billy? Bandido é você que derrubou um montão e agora não tem mais nada, nem vergonha. Espero que você, sargento da 4ª, 5º RV, espalhando tanta notícia falsa nos grupos, abusando da confiança que sempre privou, inclusive no meu grupo, se arrependa, viu? Reze muito, crie vergonha na sua cara, porque as suas mãos estão sujas de sangue e raio cai sim, mais de 2 vezes no mesmo lugar. Você só não conte comigo, viu?